Olá, pessoas! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Berlindas Podcast. Eu sou Milena e eu estou aqui com a Amélia. Diga oi, Amélia. Oi. E o episódio de hoje é A Mãe Arrependida. Primeiro de tudo, a gente gostaria de dizer que se você é mãe e está feliz com isso, está realizada, plena, pleníssima, nós também estamos muito felizes por você. Porém, o que a gente quer aqui hoje é abrir um espaço e discutir, conversar com aquelas mulheres que não tomaram sua decisão ainda e estão em busca de informações. Afinal, a maternidade deve ser uma escolha. E principalmente com aquelas mulheres que já se decidiram, que decidiram por não ter filhos, não se tornarem mães, e não têm um espaço acolhedor, digamos assim, né? Não se sentem à vontade ou até mesmo sofrem algum preconceito e têm que lidar com muitas críticas. Até hoje parece não natural não querer ser mãe, né? Exatamente. E também, último, mas não menos importante, aquela mãe que se tornou mãe, que já teve aí os seus filhos e se arrependeu. E isso é possível, sim, elas existem. E precisamos conversar com elas e sobre elas e também acolher. Até porque, apesar de estarmos em 2021, eu acho muito normal se arrepender e encontrar desafios na maternidade para os quais você não foi preparada, porque a romantização aí disso tudo ainda é muito grande e a falta de informação é maior ainda. Imagino que é uma mulher, mãe arrependida, admitir que ela é arrependida. Imagina a coragem. Mas elas existem. E para comprovar isso, a gente pode mencionar que esse título vem de um livro, né, de uma socióloga israelense. Chamada Orna Donaf. O livro dela se chama Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade. Nesse livro, ela conta 23 histórias de mulheres que são mães e se arrependeram. Elas relatam não só as dificuldades relacionadas a ser mãe, mas também um arrependimento. Isso não é falta de amor, na verdade, elas se sentem limitadas, infelizes e alienadas no papel de mãe. Foi publicado em 2015. Tem uma entrevista dela na revista Cut, em que ela diz assim: ouvir cuidadosamente as mães arrependidas, sem estigmatizá-las como irresponsáveis, nocivas, desleixadas ou loucas, pode reduzir o sofrimento na vida delas e na vida dos seus filhos. Também pode dar mais espaço de manobra às mulheres que não são ou não sabem se querem ser mães, para que possam decidir por conta própria, já que apenas elas sabem o que querem, o que são capazes ou não de fazer, e são as únicas que melhor sabem quais são as suas circunstâncias sociais. Não é mesmo? Eu acho interessante, a gente não sabe se tem um paralelo aí, mas recentemente também eu descobri no Instagram uma conta que se chama A Mãe Arrependida, que na verdade é uma peça de teatro, um teatro online. Olha que interessante, em tempos pandêmicos. Aliás, fica aqui a dica, custa R$ 30 o ingresso e você pode assistir a partir do YouTube essa peça online. E Legal, né? legal, né? E nessa conta, nessa peça, A Mãe Arrependida, é uma atriz que se chama Carla Tenório. Ela não só é atriz que protagoniza essa série, mas ela também escreveu o texto. E eu acho que ela teve essa mesma inspiração, porque ela traz relatos de mães que foram mães que se tornaram mães e se arrependeram, porque não era nada daquilo que elas estavam imaginando. E isso não quer dizer, assim como a sua citação, que não tem amor. Essa atriz, ela é mãe, ela mostra a filha dela no Instagram, ela tem uma relação, aparentemente, né, muito bacana com essa filha. Ela reforça muito essa questão do vínculo, que existe o amor ali, que ela aceita essa criança. Porém, o papel social de mãe que ela ganhou, né, esse título de mãe que veio a partir do nascimento da filha, é uma coisa
para o qual ela não estava preparada, não era o que ela esperava, não era o que se vende por aí como maternidade. Então, acho legal a gente também fazer um teaser aqui, porque no final a gente vai dar a nossa opinião, certo? Pessoal, escutem. Opinião pessoal sobre a maternidade. E aí? Bom, então, como a gente falou no comecinho, parece que é não natural escolher não ser mãe, ser uma mulher sem filhos. E uma pergunta que fica aí é: será que existe alguma potencialidade arquetípica perdida? Sabe, um sentido filosófico, atávico do que é ser mulher, do que é ser feminino? E aí, se você não é mãe, você não realiza isso? Ou mesmo uma ideia mais de culpa, sabe? De que é um egoísmo você não querer ser mãe, porque você quer ter uma carreira, você quer viajar, você quer manter o seu estilo de vida, como se ser mãe fosse nobre e não fosse nobre, fosse egoísmo, fosse algum problema emocional dessa mulher que não quer ser mãe, ela simplesmente não quer, é uma escolha. Sim, eu acho que é isso. E você falou dessa questão de escolha, né? Se a mulher realmente pode escolher, se é um egoísmo ou não. Mas eu acho que as mães arrependidas, talvez elas tenham cedido justamente a essa pressão social de ligar o feminino ao materno. Por que que toda mulher deve ser mãe? Tipo, eu acho que está na hora da gente começar a falar que nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher pode ser mãe, nem toda mulher nasce com um útero e pode gerar filhos, nem toda mulher nasce mulher, não é mesmo? Até porque o feminismo só é verdadeiro a partir do momento que a gente acolhe todas as mulheres, e eu estou dizendo todas. E nem todas nós seremos mães. Então, qual é o nosso papel realmente social aí, né? É possível ser uma mulher sem filhos ou isso te deixa um pouco menos mulher, menos realizada? Pensar sobre as motivações, porque muitas coisas na vida acabam sendo um checklist, coisas que supostamente têm que ser feitas. E isso é a origem de muitos conflitos e arrependimentos. Às vezes você não quer fazer aquilo ali, né? E aí é ser mãe, é fazer faculdade, é mudar de país, casar ou não casar, comprar uma casa, guardar dinheiro, mil coisas. Porém, todas essas outras coisas do checklist não envolvem um outro ser humano na mesma proporção em que a maternidade envolve, não é mesmo? Que se você se arrepender do seu emprego, do seu casamento, na maioria das vezes, a gente já discutiu aqui um pouco sobre relacionamentos abusivos, mas na maioria das vezes você vai conseguir um divórcio. Esperamos E por você isso. não vai ser tão julgada se você se divorciar, se você mudar de carreira, se você não comprar uma casa. Isso é mais ou menos aceito. Não é agora você dizer que não quer ser mãe, ou pior, você assumir que se arrependeu de ser mãe. E eu acho que 2020, essa situação pandêmica, talvez trouxe isso mais à tona. Talvez, né, eu estou especulando aqui a questão dessa peça de teatro surgir, dessa conta de Instagram, de você ver as pessoas começando a comentar sobre isso. Eu acho muito válido e talvez essa situação de estar em casa com os filhos tenha acendido esse sentimento de arrependimento nessas mães, talvez tenha dado a coragem para elas começarem a falar sobre isso, porque ficou muito claro que a responsabilidade da criança é quase que inevitavelmente toda da mãe. Infelizmente. Bom, isso envolve muitos outros problemas, que é a paternidade não assumida, ou como é aparentemente mais simples um homem não assumir uma gravidez ou uma criança nascida, como se fosse assunto da mulher, porque ela é o corpo que gera. E isso eu acho que é uma coisa que não é suficientemente discutida. O quanto a sua vida será alterada como mulher, como filho, para além do sonho da maternidade, né? Ok, você está considerando ter filhos? Vamos pensar sobre isso. Você já pensou quanto a sua vida vai ser alterada? Você está pronta para essa responsabilidade e para esse novo papel social de ser mãe? Não é fácil. Eu conheço mães não arrependidas, mães muito felizes, que dizem: olha, ser mãe não é para qualquer um. Não é fácil lidar com isso aqui.
E sabe que você estava dizendo sobre o lockdown, a pandemia, e eu fiquei pensando, sabe quando uma pessoa fala e aí as outras falam também, elas veem uma oportunidade, veem um acolhimento, então talvez com essa conta no Instagram, com essa exacerbação da proximidade das relações, tenha surgido um espaço também de escuta e acolhimento. E aí esperamos que a gente também tenha essa função positiva aqui, né, de falar sobre Sim. isso. Sim, eu lembro que em 2018 eu estava fazendo um curso no qual eu precisava entrevistar pessoas e o meu desafio de negócios, né, era sobre a criação de novos nichos de negócio, era justamente criar alguma coisa para pais solteiros em São Paulo. Pais, incluindo pais e mães, né? É porque como você diz, a regra ortográfica ela é macho normativa, mas estava incluindo mães solteiras. E eu lembro que quando eu fui entrevistar mães que cuidavam dos seus filhos sozinhas, eu fiquei muito surpresa, porque todas elas me disseram que elas se sentiam muito sozinhas, que a partir do momento que você tem um filho, você sofre uma exclusão social muito grande, que elas não tinham espaço de socialização, de convivência com outras mulheres que não fossem mães de amiguinhos das crianças. Parece que você perde toda essa parte da vida social adulta, você é reclusa disso, né? É praticamente excluída, porque agora você tem filho. E se você está num momento solteira ou até em busca de um novo relacionamento, isso era mais difícil ainda, porque elas não conseguiam se colocar em ambientes sociais, né? Para buscar realmente um parceiro, uma parceira, enfim, e encontrar novas relações, de amizade ou relações amorosas, porque você está no papel social de mãe, e a sociedade te coloca ali de uma forma tão definitiva, e eu acho que talvez isso seja um dos. A gente está especulando aqui, né? Mas a partir das leituras, talvez isso seja um dos grandes arrependimentos dessas mães, porque ninguém te fala isso, ninguém te prepara para isso, para essa mudança social na tua vida. Parece que isso é o mais comum, mas é bom reforçar que acho que tem gente que consegue, né? Não sei, minhas amigas, deixa eu pensar aqui, a maioria realmente mudou de vida depois de ter filho. Acho que a minoria consegue ainda transitar mais livremente, sabe? Porque Sim, acho que minimamente mulheres com redes de apoio, né? O que a gente diz, aquela mulher que conta com mais pessoas ali para dividir essa carga da maternidade, ela consegue manter as esferas, as demais esferas da vida dela, né? O social, o da carreira, o profissional. Mas se você tá sozinha nessa, é mais difícil. E é que tá, você não sabe se você vai estar sozinha ou não, né? Porque quando você engravida, o que eu já vi, né, no meu círculo pessoal, quando você engravida, há todo um suporte, uma questão de, nossa, que maravilha que você vai ter esse filho, aquelas almas caridosas que aparecem para dizer que você deveria ter este filho e em suporte a essa gravidez. Até porque eu tenho a impressão de que quando a mulher engravida, ela vira um ser social diferenciado. Explico. Todo mundo parece apoiar essa gravidez, né? Tipo, que maravilha, você vai ser mãe agora, né? Toda aquela romantização e também a questão religiosa, ela aparece no momento da concepção. A mulher engravidou, você tem um apoio total, como se você não tivesse outra escolha a não ser estar grávida. Isso é o que eu vejo na sociedade brasileira hoje. Eu vivi uma pessoa do meu círculo íntimo, pessoal, eu vi uma mulher que estava grávida, que nunca quis estar grávida e não queria estar naquela situação. Isso foi muito difícil. Eu conheço essa pessoa desde pequena, então toda aquela romantização, sabe, quando você é criança e brinca de boneca, algumas, né? Algumas de nós tem isso de brincar de boneca, de já construir aquela coisa da família ou da boneca ter filhos ou até da boneca estar grávida. Algumas mulheres brincam com isso, se sentem atraídas por esse tipo de brincadeira. Não é o caso dessa pessoa que eu conheço. Como eu conheço ela desde muito cedo, eu posso dizer que ela nunca brincou disso, ela nunca teve o desejo de ser mãe, jamais. E ela Uau. engravidou, já aos 30 e poucos anos, porque os métodos contraceptivos falham, a gente sabe que eles são falhos, e ela engravidou. No momento que ela ficou grávida, apareceram muitas
almas caridosas, né? Por aí, essas pessoas que surgem na sua vida para falar como aquele é um momento maravilhoso, como aquilo é um momento religiosamente abençoado, como você deveria abraçar aquilo ali e aceitar Uhum. esse acontecimento, vamos dizer assim. Ela pensou sim em interromper essa gravidez e eu apoiei, eu fui a favor, eu acho que ela tinha todo o direito. Isso ainda é um tabu aqui no Brasil e a gente sabe que é ilegal, porém existem métodos e eu teria apoiado sim, polêmica. Porque a dor que eu vi nessa pessoa de estar passando por uma gravidez compulsória, eu acho que essa expressão precisa ser dita mais vezes. A mulher que ela está grávida e ela não quer estar grávida, isso é uma violência. Quem Uhum. já viu ou já conviveu com uma pessoa assim, talvez tenha percebido, como eu percebi, o quanto o sofrimento é grande, porque é quase um luto. Ela sabe que a vida dela vai mudar, ela não desejou aquilo, o método contraceptivo falhou e agora ela vai ter que lidar com aquela sentença de vida, né? A vida dela vai mudar completamente, ela sabe disso, e as pessoas ainda estão encorajando isso, como se fosse realmente muito errado ela pensar em não querer aquilo, cogitar a possibilidade de interromper aquele processo. Compulsório explica bem, é uma gravidez compulsória. Perfeito. Compulsória, assim, eu acho isso um crime. E voltando a essa pessoa que eu conheço, eu acho que a violência vai além do corpo da mulher e além da violência que ela sofreu, né? Essa violência social, essa pressão de ser algo, de se tornar algo que ela nunca tinha pensado ser. Mas a criança nasceu e a história continua, né? Todas aquelas almas caridosas que deram a sua opinião durante a gravidez, essas pessoas não aparecem mais na vida dessa mulher. E agora há uma criança no meio disso tudo que sofre justamente a pressão não, sofre. Consequências, né? Assim, a mãe não deve dizer, ou talvez sim, mas que se arrepende, que não queria ter tido essa criança. Acho que existem casos em que isso acontece, né? Sim, Mas mesmo exatamente. que não seja dito, isso está no ar de alguma maneira, né? E aí a criancinha tem que crescer elaborando essa questão aí. Sim, tá no ar e muitas pessoas dizem isso. E se você aqui é um adulto que já passou por isso, que em algum momento da sua vida ouviu, talvez de uma forma mais branda, que você não foi planejado, ou que você veio de surpresa, ou ouviu realmente as palavras que você não era para ter nascido, que você não era para ter chegado naquele momento, você sabe muito bem o que isso causou na sua vida e como você teve que lidar com isso e como isso é carregado, né, durante a sua vida sentimental, emocional. Posso? Mas ninguém pensa nisso, né? No momento da concepção, lá a mulher engravidou, ela não tem o direito de não querer aquela gravidez, porque já aconteceu com ela, ela já está sentenciada na nossa sociedade brasileira patriarcal, e ela vai ter que lidar com isso do jeito dela, e a criança vai ter que sofrer isso também junto, né, ao longo da vida. Então, eu acho que é o momento, em 2021, da gente realmente começar a respeitar e abrir espaço para essas mulheres que já tomaram a sua decisão ou que estão tomando a sua decisão, buscando informações e que estão dizendo com todas as palavras: eu não quero ser mãe, sem deixar de ser mulher, né? Mais uma vez, separar o feminino do materno. Acho que esse é um momento interessante também para a gente pensar sobre os desejos, porque quando o desejo do outro causa raiva, causa um estranhamento, é importante questionar por quê, de onde que vem esse sentimento. Porque muitas vezes o desejo do outro é também o seu desejo não assumido. Será que você não gostaria de fazer essa mesma escolha, mas você não sente permissão, sabe? Assim, a outra pessoa se permite fazer uma escolha que lá no fundo você queria também, você não se permite sequer pensar nessa possibilidade. E então é natural, a psicologia explica, não sei se é natural, né? Mas por que que você fica com tanta raiva de alguém que faz uma escolha diferente da sua? Que no fundo
pode ser igual? Entende, Fabi? Exatamente, e eu acho que vai um pouco além, não só a questão da escolha de mulheres que odeiam mulheres que decidem não ser mães e as criticam, mas o outro lado também, da mãe arrependida, que está lá abertamente falando, olha, eu me arrependo, não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria para minha vida, e por que que outras mulheres, ao invés de acolher, e principalmente outras mães, elas julgam e criticam? Será que elas também não gostariam de falar, olha, também me arrependo, ninguém me preparou para isso, não era isso aqui que eu queria, não era o que eu imaginava, até porque, repito novamente, a romantização desse papel social da mãe ainda é muito grande, a gente discute muito pouco isso, tem pouquíssima informação, principalmente quando você sai dos grandes centros aqui no Brasil, e eu fico pensando justamente isso. Imagina uma pessoa no interiorzão aí do Brasil, em que no seu círculo social, todas as mulheres que ela conhece são mães, né? Toda a família dela, todas as mulheres se tornaram mães, todas as amigas, as conhecidas. Como que essa mulher vai encontrar um espaço para dizer: eu não quero ser mãe, não é isso que eu quero para mim? A gente está falando aqui de um ponto muito privilegiado, mas a gente precisa começar essa discussão para que essa discussão chegue até lá um dia. Assim esperamos. Enquanto você estava dizendo, eu pensei aqui do acolhimento, porque vem os julgamentos, e por que não também um acolhimento, sendo que quem é mãe realizada muitas vezes fala como é difícil, ou fala, nossa, se eu soubesse, não se eu soubesse eu não teria sido mãe, mas se eu soubesse teria sido diferente, ou eu gostaria de saber tais e tais coisas que ninguém diz. Então, até quem é realizada tem seus momentos de saco cheio, não sei, de insatisfação. Sim, isso é normal. Pronto. Então, por isso que tem que acolher, porque no fundo elas sabem como é difícil. Sim, e aliás, eu acho que as mães realizadas, como a gente está chamando aqui, as mães não arrependidas, as mães realizadas, elas precisam compartilhar mais. Eu adoro assistir e ler relatos de parto, por exemplo, relatos do dia a dia, coisas reais, realmente, mulheres me falando o que elas sentiram, o que elas passaram em detalhes. Porque aquela romantização novelística, né, que você vai ficar grávida, vai passar por um parto ali, uma coisa um pouquinho difícil, e depois, pronto, você já é mãe. Nasceu, automaticamente você é mãe. Isso não cabe mais, né? A gente sabe que não é assim. Então, mulheres mães, por favor, se manifestem, contem a sua história, falem tudo que vocês sentiram, do dia que vocês não queriam ter tido filhos, ou das coisas que vocês sentiram que ninguém te preparou para sentir, porque é isso que a gente precisa ouvir. Tabus, né? Porque se é para ser romantizado, um milagre da vida, uma coisa linda, né? Dar à luz, alguém à luz, imagina. Não tem espaço mesmo para dor, dificuldade, sofrimento e partes biológicas objetivas que são também muito difíceis de enfrentar, não é? Sim. É ótimo que você trouxe aqui a parte biológica, porque tem uma autora, um outro livro que eu gostaria de colocar aqui na berlinda, que se chama O Mito do Amor Materno, um Amor Conquistado. Este livro é de 1980, da Elisabeth Badinter, ela é francesa. Eu adoro esse livro pessoalmente. O argumento dela é justamente esse. O título do livro em francês é L'amour en plus. Esse plus aí é o plus, né, o famoso plus a mais, que justamente quer dizer que, qual é a teoria dela? O amor materno, ele é um amor construído, ele é um amor não inerente, mas adicional na vida da mulher. Ou seja, essa coisa de instinto materno não existe. Não existe, ela refuta todas as questões biológicas, ela foi muito criticada por isso, porque ela é filósofa e historiadora e entrou numa área da biologia, teoricamente, mas ela traz dados históricos aí de 1790, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, sobre mães em Paris, e ela analisa o comportamento dessas mães que moravam nesse grande centro ali de Paris, e depois que elas davam à luz,
aos seus filhos. Esses filhos eram mandados para outras cidades, muitas vezes longínquas de Paris, para serem criadas por amas. Porque naquela época, o papel social da mulher não era o de ser mãe. Essas mulheres, claro, da alta sociedade parisiense, elas não se colocavam nessa posição de criar os filhos, né? Mulheres nobres. Elas tinham pessoas que faziam esse serviço, porque isso era um serviço, né? Era uma abdicação da vida, era uma dedicação muito grande que elas não tinham. Então, a partir daí, a Elizabeth começa a questionar realmente se esse instinto que seria tão inerente, segundo as falas religiosas e o que a gente escuta em 1980, quando ela escreveu esse livro, que foi antes de ontem, né? Semana passada aí. Se esse instinto é tão forte, é tão maternal, é tão inerente, como que essas mulheres conseguiam parir diversos filhos ao longo da vida, mandá-los para longe? Muitas vezes as crianças morriam, né? A medicina não era tão avançada, a mortalidade infantil, as taxas ainda eram muito altas. Alguns morriam, alguns sobreviviam e voltavam para viver com essas mulheres aos 7, 8 anos, e elas continuavam tendo filhos, e esse era o ciclo social normal, aceitável naquela época. Com isso, a Elizabeth conclui que essa questão do amor materno, do instinto materno, foi socialmente incutido na mente das mulheres, justamente porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta com todo esse movimento, né, da criança nascer num lugar, ser criado no outro, levar a criança para outra pessoa amamentar. Isso tudo gerava aí falhas, né, no processo de desenvolvimento dessa criança. E então, segundo ela, foi criado todo esse estigma do amor materno, da mãe que protege, da mãe que já ama aquela criança desde o primeiro segundo, porque como sociedade nós precisávamos estabilizar e diminuir o número de mortalidade infantil para conseguir aí um crescimento, uma estabilidade populacional. Me lembra também o desenvolvimento do capitalismo. Então, você ter a sua família ali que vai trabalhar também, não é? Você tem crianças, você tem força de trabalho, porque tinha o trabalho infantil, certo? Então, era bom procriar e ter ali gente para tanto te ajudar a trabalhar e trazer alguma renda, quanto para o próprio capital, porque vai ter gente para consumir, né? Para produzir e consumir. Então, esse papel da mãe procriadora também tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo, né? Sim, da mãe procriadora e que abdica da sua vida, né? Porque a partir daí teve essa alteração, né? Não era só parir o filho e seguir com a vida normal, era parir o filho e criá-lo, né? E ficar reclusa ali com a criança, se dedicando ao desenvolvimento daquele serzinho. Isso tudo foi, segundo Elizabeth Badinter, uma construção social do capitalismo que incutiu isso na mente feminina. Então fica o questionamento: você quer ser mãe porque isso realmente é um desejo seu, ou você sofreu a pressão social, foi convencida, não está conseguindo lidar com isso e acredita que você precisa preencher esse papel social? Sabe que isso me lembra também? As feministas russas revolucionárias lá do começo do século XX tinham também essa ideia da sexualidade livre, do amor livre e também da criação das crianças. As crianças eram da comunidade e quem era o pai também às vezes não é tão importante assim quem é a mãe, quem é o pai. A criança era criar a proposta, né? Criada por todos ali na comunidade. Então, é que a gente falou do capitalismo, aí me veio aqui o contraponto do socialismo, né? Da Revolução Russa e essas Eu acho feministas. isso ótimo, porque eu já presenciei, por exemplo, situações no metrô de São Paulo, um exemplo bem banal aqui, mas acho que todo mundo já passou por isso, de ver uma criança com uma mãe, e essa criança estava num momento de birra, num momento de choro, num momento aí de descontrole emocional, e o que acontece com os demais, né? Nós, como sociedade,
houve um julgamento tão grande dessa mãe, ela recebeu tantos olhares, ela se sentiu tão mal dentro do vagão do trem, que ela catou a criança e desceu de qualquer jeito, que a criança estava aos berros, né? E eu lembro que nesse dia eu até cheguei no trabalho, comentei com uma colega de trabalho e fiquei pensando, nossa, não tem apoio nenhum, né? Voltando de novo naquela história da pessoa que eu convivi, que teve uma gravidez compulsória, é justamente isso. No momento que você engravida, aquela gravidez parece que não pertence a você, né? Ela pertence à sociedade. Você precisa levar aquilo ali adiante e trazer essa criança para o mundo. Mas a partir do momento que a criança está do lado de cá, né, no mundo, ela pertence somente à mãe. Porque naquele momento ali, e em vários momentos a gente pode pensar, né, em restaurantes, em eventos sociais, quando tem uma criança sendo birrenta em um momento de crise ali, os olhares são sempre para a mãe, né? Meu Deus, olha lá, olha isso, ela não vai fazer nada, tira essa criança daqui, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não é parte. A criança, ela não é parte da sociedade brasileira. Não vamos falar, o mundo é muito grande, né? A gente não pode falar pelo mundo inteiro, mas aqui no Brasil, claramente, a criança ela não faz parte da sociedade, ela não é aceita. Então, se você é mãe, você que se retire do metrô, do restaurante, da peça de teatro e vá lidar com a sua criança em algum local que eu não veja, porque eu não sou obrigada a ver isso. Voltando a essa partilha da gravidez e do corpo da mulher, tem a relação com a barriga também. As pessoas tão querem participar da gravidez e achar que aquilo tem que ser feito que elas querem até a sua barriga. Às vezes reclamam, né? Que, pô, as pessoas querem pôr a mão na minha barriga, o que é isso, né? Tudo a barriga vira propriedade pública, né? Eu tenho uma amiga grávida que também sempre disse isso, ela nunca entendeu, ela nunca aceitou. Ela é uma mãe realizada, só para fazer um parênteses aqui, mas durante a gravidez ela nunca entendeu e nunca aceitou por que naquele momento era aceitável alguém passar a mão na barriga dela, se hoje você não grávida, você nunca aceitaria que alguém passasse a mão na sua barriga, um desconhecido. Imagina, isso não é aceitável. As pessoas participam, né? Assim, na rua, lugares aleatórios. Ah, que lindo! Quanto tempo? É para quando a criança? Exatamente. E Vida, participam né? tanto que a gente entra num outro ponto aqui da nossa discussão, que é justamente a questão do corpo da mulher neste momento da concepção, ele não pertence à mulher. Explico. Recentemente aqui no Brasil, acho que há umas 2 semanas, aí meados de março, final de março, foi votado o que está sendo chamado de Lei Bolsa Estupro. É um projeto de lei do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, o projeto de lei número 5435, vulgarmente conhecido como Bolsa Estupro, porque este senador, neste projeto de lei, propôs a proibição, a restrição do aborto em diversas situações, incluindo situações de estupro. Ou seja, se a mulher for estuprada e engravidar, a proposta deste senador é que ela receba uma bolsa, um auxílio do governo para ter este filho. Ela não poderia abortar, que esse é um dos pouquíssimos casos, uma das pouquíssimas exceções no Brasil, né? O aborto não é legalizado, porém, em casos de estupro, ele pode ser realizado. Mas a gente estava discutindo agora, em março de 2021, uma proibição para abortos em casos de estupro. Quer dizer, realmente o corpo da mulher, a partir da concepção, ele não pertence mais à mulher, ele pertence ao Estado patriarcal. Homens, senadores, né, a Câmara, o Senado, estava discutindo o que fazer em caso de uma concepção pós-estupro. Vamos aos dados falando nisso? Então, eu estava aqui lendo uma notícia chama Revista Asmina, com Z, Asmina. Asmina, né? Elas são muito bacanas, né? Então, tem uma reportagem delas que fala o seguinte, que só um PL, só um projeto de lei propõe a legalização do aborto no Brasil na última década, desde 2011. Aí elas fazem o levantamento e 69 propostas foram feitas sobre o tema aborto e 80% delas são para aumentar
a criminalização do aborto. Então, você vê, né? Não só eles querem não legalizar, como querem também retroceder e criminalizar aquilo que hoje já é legal, né? E aí, nessa reportagem, tem um gráfico também de 2011 até 2020. Então, de 2011 até 2018, eram 5, no máximo 10 projetos de lei sobre a criminalização. Mas aí chega em 2019, 2020, isso aumenta muito. Entre 15 e 20 projetos em 2019 e um pouco mais de 10 em 2020. Retrocesso, né? Coisas que a gente já tinha conquistado, agora estão tentando retirar alguns direitos que a gente já conquistou. É a virada conservadora intensa dos últimos tempos. Isso me lembra uma outra conta do Instagram que eu adoro, que se chama Laqueadura Sem Filhos, Sim, tudo junto. Eu acho que ela tem uma conta no Facebook também, eu adoro ela se chama Patrícia Marques, advogada, porreta mesmo. Ela tem como meta realmente divulgar uma legislação que já é vigente no Brasil e que pouquíssimas pessoas sabem, que a partir dos 25 anos, ou a mulher com 2 filhos, tem o direito, sim, pelo SUS, de se esterilizar, né? De fazer a laqueadura ou algum outro procedimento. E pouquíssimas pessoas sabem disso, a gente precisa divulgar, sim. Então, se você tem interesse, se você é uma mulher que já decidiu que não quer ter filhos, quer fazer uma laqueadura ou conhece alguém, divulgue, siga no Instagram, coloca isso na Berlinda também, traz isso para discussão, porque isso já é possível, isso já foi aprovado em lei e a gente não fala sobre isso. E lembrando que também a própria ONU recomenda, não só recomenda, mas já produziu aí documentos em diversas línguas, inclusive no português, sobre aborto seguro. Então, se esse é um tema que você tem interesse, procura aí, vá atrás. O documento é um documento de 2012 que se chama Abortamento Seguro. Ele é direcionado para realização de políticas públicas, né, sobre métodos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas eu acho que é um documento de utilidade pública, sim, que toda mulher deveria ter acesso, deveria ler, porque afinal de contas a própria ONU já recomenda, já fala sobre isso, o planejamento familiar, ele é necessário, tá na hora da gente começar a falar sobre isso, até porque em 2023, amanhã, 2023, a projeção é que a população mundial atinja 8 bilhões. Então, nós seremos 8 bilhões em 2023. Então, muita gente. É gente, né? Planejamento familiar para ontem. O corpo da mulher pertence à mulher e ela tem que ter o direito de escolha se ela quer ser mãe ou não. Isso me lembra a fala do Cotardo Caligares, psicanalista, recentemente falecido. Pois é, um homem, né? Vou trazer um homem para falar sobre isso, mas o que ele disse é muito interessante, porque fala sobre outros homens. Eu vi acho que era um café filosófico sobre ele. Bom, ele fala assim, que se tivesse um referendo para votar a legalização do aborto, somente as mulheres deveriam votar. Ele diz isso, porque os homens não têm moral para votar sobre esse tema. E aí vem a história que a gente está falando aqui do patriarcado, né? De que os homens pensam que o desejo feminino ele tem que ser punido pela maternidade, ou que eles podem deliberar sobre o corpo da mulher. E não pode. Não pode, estou com ele. Que homem! Precisamos de mais Caligares no mundo. Ele já nos deixou e a gente precisa de mais homens como ele, porque ele está certíssimo. Quote: homens deveriam ter a decência de se calar. Então, ele acha que se tiver um referendo, eles não deveriam votar. Concordo, está apoiado, principalmente no Brasil, em que eu tenho alguns dados aqui também. No geral, são 5,5 milhões de pessoas no Brasil que não têm a paternidade reconhecida, ou seja, o famoso pai desconhecido no documento. Porém, em 2020, ontem, a Central Nacional de Informações de Registro Civil, os cartórios, né? Eles declararam que das 1.200.000 crianças que nasceram em 2020, 80 mil não têm
o nome do pai no registro. 80 mil. E aí eles querem dar opinião se tem ou não que ter o filho. Exatamente. Então, talvez lá na Islândia, não sei, na Finlândia, nos países nórdicos, em que os pais já têm a licença paternidade lá de 1 ano, dividida com a mãe, né? Talvez lá, esses homens possam até opinar. A gente não sabe, porque eu também nunca fui à Islândia, não sei se é realmente tudo isso que falam. Mas aqui no Brasil, que só no ano passado 80 mil crianças nasceram sem saber, sem ter o nome do pai no registro, nenhum homem pode falar sobre aborto. É isso. Bom, e como a gente anunciou no comecinho do episódio, a gente vai dar a nossa opinião pessoal. Já que a gente está aqui falando de um assunto, a gente vai falar o que a gente pensa sobre pessoalmente. Então, Mi, você faria um aborto? Sim, faria. Era uma coisa que eu tinha muita certeza, sempre tive certeza. Talvez agora, aos 30 e poucos anos, dependendo da situação e tal, eu até repensaria. Mas nos meus 20 e poucos anos, eu tinha muito medo de engravidar. Eu tinha pavor da possibilidade de ficar grávida. Tanto é que, vou contar um relato aqui rapidinho, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu procurei uma ginecologista. Eu morava em Porto Alegre, na época, no sul do país, porque eu queria um método contraceptivo mais garantido, digamos assim, né? Uma coisa mais forte. E essa médica, que tinha acabado de voltar de um congresso na Alemanha, então assim, uma pessoa super para frentex também, me recomendou usar um DIU naquela época. Idade, sem ter tido filhos, é raro, né? Era raro. Bom, É raro. É muito raro. Eu sei que eu estou falando de um ponto de um ponto muito privilegiado, até porque além do acesso que eu tive a uma médica que foi a congressos na Alemanha e me recomendou aos 19 anos colocar um DIU sem filhos, eu também tinha a questão financeira de conseguir comprar esse DIU que na época era importado também, mas eu tive essa oportunidade, eu busquei isso e fiz isso. Então eu coloquei um DIU sem filhos, que é uma coisa que ainda é um tabu. Eu sei de médicos por aí, ainda hoje, em 2021, que não permitem isso. E lá no início dos anos 2000, eu acho que isso foi 2005, 2006, eu tive acesso a isso, eu fiz. Então, tamanho era o meu pavor de engravidar aos 20 e poucos anos, que tinham muitas coisas que eu queria fazer na vida, que eu fiz isso. E eu sempre tive certeza de que eu faria um aborto. E você, Amélia? Eu sou a favor da escolha, eu sou a favor da legalização. Eu acho que se a mulher quiser fazer, ela tem que fazer mesmo. Mas eu acho que eu não faria. Nunca me vi nessa situação, eu nunca fiz um aborto, mas acho que eu nunca fiquei realmente preocupada se eu estava grávida ou não. Acho que eu nunca vivi isso. Mas por questões de crença pessoal, religiosa, o que te impediria de realizar um aborto? Então, eu acho que são mais questões espirituais, assim, não é religiosa culpa católica de jeito nenhum, não tem nada de sagrado, assim, nesse sentido da maternidade para mim. Mas é isso, assim, eu acho que, sei lá, espiritualmente, esta vida que está vindo na lei kármica, cósmica, não sei. Pois é, não sei se eu faria, não. A pessoa já está ali encaminhada, né? Então, mas eu não tenho a menor dúvida de que eu sou a favor do aborto. Isso para mim é certeza Até absoluta. porque o que a gente está defendendo, quando a gente defende a legalização do aborto, é o poder de escolha, né? Não é porque está ali disponível que todas nós faremos. Acho que já ficou claro aqui, a gente falou um episódio inteiro sobre esse tema polêmico aí da maternidade, e aí chegou no final, uma de nós faria e uma de nós não faria. Mas essa é a questão. O aborto tem que estar disponível para que Milenas e Amélias possam escolher fazê-lo ou não. Exato. E outra pergunta chave aqui no nosso episódio. Mi, você quer ser mãe? Sim e não. Explico. Depois de tudo que a gente falou aqui, né? Explico. Eu sempre pensei, desde pequena, desde sempre, em ter uma família, porque na minha vida eu sempre me senti muito sem família.
Não vou dizer sozinha, porque uma pessoa que tem as amizades que eu tenho não pode dizer que é uma pessoa sozinha, porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha vida. Mas eu me sinto sim sem família. E eu penso, desejo mesmo ter uma família um dia, ter esse núcleo que eu possa chamar de minha família, de dizer, olha ali a minha família. Agora, a configuração dessa família está em aberto, né? Se eu vou ter aí um casamento com filhos, gerar filhos, adotar filhos, ter filhos de 4 patas, enfim, a configuração está em aberto. Porém, eu penso sim em ter uma família que pode incluir gerar filhos. E você, Amélia, você quer ter filhos? Não tenho a menor vontade. Esse não é o sonho da minha vida. Eu não quero ser mãe. Por E quê? quando você acha que você tomou essa decisão? Você acha que você sempre soube ou foi um processo? Acho que foi mais um processo. Talvez com 20 e poucos anos eu tivesse meio presa no planejamento social compulsório. Uhum. Mas nunca foi, assim, muito meu sonho. Acho que em algum momento eu achei que isso fosse acontecer, mas também nunca me empenhei para. Pelo contrário. Então, não quero ter filhos. Eu acho que é muita responsabilidade. Eu realmente acho que não é para qualquer um ser mãe. Gosto da minha vida livre, independente. Não quero ser responsável por outra pessoa. E como você se sente hoje com essa decisão? Você que mora em Berlim, né, na Alemanha, que é uma outra construção social, mesmo aí você sente algum dos preconceitos que a gente mencionou aqui, ou até rejeição por não querer ser mãe, ou você se sente um pouco mais acolhida já? Acho que me sinto mais acolhida, sim. Eu acho Coloquei que na Berlinda, né? mais acolhida, sim. Não estava esperando essa pergunta. Estou na Berlinda. Aqui as pessoas têm menos filhos já. Inclusive tem o Kindergeld, é um dinheiro para quem tem filhos. Eu não sei se é para incentivar ou não, mas é para que você tenha filhos tranquilamente. Tem a licença maternidade e paternidade, que dura também 2 anos, acho, e pode ser dividida entre o pai e a mãe. Enfim, acho que aqui essa questão é mais tranquila, assim, embora eu já tenha conhecido pessoas mais jovens de 20 e pouco, 30 e poucos anos, que quando eu falei a minha idade, que eu não vou revelar, me falaram assim, nossa, mas tudo bem para você não ter filhos? Do tipo, sua velha. Surpresa. Uau! Ótimo. Nossa, ainda é uma surpresa mesmo em Berlim, né? Então, mas espera aí, eu quero trazer também uma outra coisa que eu acho que é importante também de ser dita, é que ser mãe, além de não ser para qualquer um, de você não querer, nananá, eu acho que exige também, eu diria, condições psicológicas, sabe? Um dos meus medos, de verdade, é ter um filho, né, botar alguém no mundo que não quer viver. Já pensou isso? Não. Essa é uma preocupação, se eu já era uma pessoinha que não queria estar aqui, que não queria viver. Isso é uma preocupação que eu tenho. E eu acho isso muito interessante você trazer isso, porque eu vi lá no Mães Arrependidas, né, na conta do Instagram, que é peça de teatro, a Mãe Arrependida, justamente isso. Uma das coisas que ela traz, que ela se arrepende e que as mães se perdem muito, é que a partir do momento que você é mãe, parece que a felicidade do filho é a sua felicidade, né? Quer dizer, você precisa fazer o filho feliz para você ser feliz. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você acabou de falar. Vai que a criança nasce e nem queria estar ali, né? Quer dizer, todo aquele se a felicidade do filho é a sua felicidade, então o sofrimento do filho também é o seu sofrimento? E uma outra razão que eu tenho, puxa, eu acho tão difícil dar conta da minha própria vida, às vezes, cuidar de mim mesma, não dá para incluir outra pessoa nessa situação. Não dá. Entendemos. E você que está nos ouvindo, qual é a sua opinião? Você quer ser mãe, não quer ser mãe? Já se questionou sobre isso? Já tomou sua decisão? Conta pra gente, compartilhe, dê sua opinião, vem para Berlinda. Então, lembrando mais uma vez que estamos em vários canais agora, tem o Spotify, tem o YouTube e tem o IGTV.
no Instagram, né? No YouTube a gente coloca lá as referências, né? Os links das notícias que a gente comenta, os nomes dos textos, dos autores. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber o que a gente está falando, qual foi essa notícia aí que a gente comentou, vai estar tudo lá no YouTube. Obrigada por ouvirem. Beijo, gente. Tchau.